O Bolívar é o Ipatinga. O Bolívar é o Ceará. O Bolívar é o Londrina. E me desculpa o Ipatinga, me desculpa o Ceará, me desculpa o Londrina. Depois da nota divulgada ontem pela UEFA dizendo que não apoiaria a FIFA na decisão de privatizar a Copa do Mundo, vender parte do Mundial para investidores... Se você torce pro Brasil, guarda esses 3 próximos 15 segundos. Porque 3 bombas caíram no mesmo dia e quase ninguém ligou os pontos entre eles. Um clube brasileiro pode ser punido pela Conmebol por causa de um atraso. A Copa do Mundo de 2030, a Copa do Centenário como jogo simbólico na Argentina, Uruguai e Paraguai, corre risco real de perder 2 das suas sedes principais. E a maior promessa da nova geração da seleção brasileira está diante da decisão mais importante da sua carreira, até aqui. Se você acha que isso são 3 notícias separadas, fique até o final, que eu vou te mostrar que não são. Aqui no The Primes Sport a gente não fica só narrando manchete não, a gente conecta os pontos que a imprensa esportiva trata como assuntos isolados. E hoje são 3 notícias, um fio condutor só. E no final eu vou te dar a minha opinião, sem papas na língua, sobre qual desses 3 é a mais preocupante para quem torce pela seleção do Brasil. Vamos sem enrolação aí, direto ao ponto. Número 1. O Grêmio na mira da Conmebol. O Bolívar é o Ipatinga. O Bolívar é o Ceará. O Bolívar é o Londrina. E me desculpa o Ipatinga, me desculpa o Ceará, me desculpa o Londrina, mas é pra mostrar o tamanho que é esse tal de Bolívar. E o Grêmio perde. E o Grêmio é eliminado. E o Grêmio é eliminado 3 vezes, tem que dizer, Farid, porque tu sempre fala 3 vezes. 3 vezes eliminado. Começar pelo Grêmio, galera. Começa aqui o Grêmio de Porto Alegre, porque é a notícia mais fresca e a menos gente entendeu direito essa notícia. A Conmebol abriu não 1, não 2, mas 3 processos disciplinares aí contra o Clube Gaúcho, depois do confronto contra o Bolívar em La Paz pela Copa Sul-Americana. E o motivo chama atenção, por quê? Porque não é uma briga em campo apenas, não é uma confusão de torcida, é sobre atraso e sobre a chegada da delegação ao estádio. Para quem não acompanhou direito, de perto isso, o Grêmio enfrentou o Bolívar no estádio Hernando Siles a 3.600 metros de altitude, um dos ambientes mais hostis do continente para qualquer time brasileiro e sul-americano. E o jogo já tinha um ingrediente estranho antes mesmo da bola rolar. O técnico Luiz Castro nem viajou para a partida de ida. Incrível, né? Imitou aí o Renato Gaúcho, né? Quando o ano passado que ele fez isso aí no Vasco. Ele tem histórico de cirurgias por pneumotórax e foi orientado aí por médico a evitar atitudes extremas, né? Então, um cuidado médico aí pro técnico do Grêmio. A Conmebol foi avisada, aceitou o laudo. E quem comandou a equipe em campo foi o auxiliar Vitor Severino. Guarde esse detalhe, porque ele importa, tá? Agora o resultado esportivo. O Grêmio perdeu a ida por 3-2 em La Paz e depois caiu também no jogo de volta em Porto Alegre, sendo eliminado aí da Sul-Americana. Ou seja, o time já vive uma temporada de altos e baixos, com pressão em cima de departamento de futebol e tal, e agora vem em cima disso um problema fora campo, de ordem disciplinar, exatamente, e aqui está a parte que poucas pessoas comentaram. Processos disciplinares da Conmebol relacionados a atraso e logística de delegação não são uma regra geral. Normalmente quando o assunto vira processo é porque a entidade entende que houve algum tipo de infração de protocolo, seja no horário de chegada do estádio ou seja em alguma exigência de credenciamento, por exemplo, né? Seja procedimento também de segurança. A Conmebol ainda não divulgou detalhadamente o teor completo de cada um dos 3 processos. E aí que mora a tensão e o perigo disso. O Grêmio corre risco de multa, de punição esportiva ou, no pior do cenário, para clubes reincidentes, restrições em competições futuras. Problema pro Grêmio, hein? Não é o fim do mundo, isoladamente, claro, né? Mas é um sinal que
a gestão de logística internacional de um clube grande brasileiro ainda tem futuros, e isso em um ano aí de reformulação inteira no futebol mundial. Pesa mais do que parece, né? Porque enquanto o Grêmio lida com o próprio quintal lá fora, o Mundial inteiro de 2030 está também em um imbróglio gigantesco. Segundo alerta aí do dia, a Copa de 2030 pode perder duas grandes seleções, a atual campeã mundial, Espanha, e também a seleção de Portugal. Olha essa treta aqui entre Espanha, Portugal e a FIFA, galera. Aqui é onde a coisa fica realmente séria. Depois da nota divulgada ontem pela UEFA dizendo que não apoiaria a FIFA na decisão de privatizar a Copa do Mundo, vender parte do Mundial para investidores, hoje a Federação Europeia de Futebol divulgou mais uma nota oficial, dizendo que as 55 seleções filiadas a ela não participarão de competições realizadas pela FIFA enquanto essa medida não for revogada, enquanto a FIFA não der um passo atrás e voltar atrás nesta decisão. É importante a gente lembrar que dentro dessas 55 seleções estão algumas das campeãs do mundo, inclusive a atual, a Espanha, que foi campeã em cima da Argentina há algumas semanas. Tem também a França, bicampeã do mundo em 1998 e 2018, a Inglaterra, que foi campeã em 1966, além de algumas outras seleções importantes, como é o caso da seleção de Portugal ou da seleção da Suíça, que chegou até as quartas de final no Mundial deste ano. Por isso é tão importante para que a FIFA volte atrás, assim a UEFA conseguirá, ou melhor, voltará a colocar as suas seleções em competições realizadas pela principal organização do futebol mundial. E envolve o torneio que muita gente já está contando os dias para ver o Brasil jogar novamente e sofrer, né? Segundo o jornal espanhol, Espanha e Portugal estão avaliando desistir da candidatura conjunta com Marrocos para sediar a Copa do Mundo de 2030. Não é uma fofoca de torcedor, não é especulação de rede social, não. É uma crise institucional dentro da própria FIFA. O estopim foi um plano do presidente Gianni Infantino de vender participações em ativos comerciais da FIFA. Coisas como direitos de transmissão, patrocínio, licenciamento para investidores privados, numa subdiária avaliada em algo perto de 20 bilhões de dólares. A ideia, segundo a entidade, era aumentar o repasse financeiro para as federações nacionais ao redor do mundo. Só que a reação foi o oposto do esperado. A UEFA foi a primeira a criticar publicamente e chegou a cogitar boicote às competições organizadas pela FIFA. Depois vieram a CONCACAF e a Confederação Asiática de Futebol, também contrariadas com isso, né? Somando então essas três confederações. Chegamos a 143 das 211 federações filiadas à FIFA, posicionadas contra esse plano. Um número bem acima dos 106 votos que seriam necessários aí para aprovar a proposta dentro do Congresso da entidade. E é exatamente nesse cenário que Espanha e Portugal entraram. Como país sede da Copa de 2030 ao lado do Marrocos, eles sinalizaram que se a FIFA insistir no plano de venda, a candidatura conjunta pode ser abandonada. Isso alinhado à posição da própria UEFA, que ameaçou boicote total. Cara, pensa no tamanho disso. A Copa de 2030 já é um evento histórico por si só, né? Celebrando 100 anos da primeira Copa do Mundo com jogos simbólicos programados para acontecer no Uruguai, na Argentina, no Paraguai. Perder duas das três sedes principais, que no caso é a Espanha e Portugal, não seria só um problema logístico, seria a maior crise de organização de uma Copa do Mundo em décadas. E o desfecho, pelo menos até agora, tem um respiro. Diante dessa pressão generalizada, o próprio Infantino recuou e anunciou a desistência do projeto de venda de participação da FIFA, dizendo que pretende reunir novamente as confederações para discutir alternativas. Só que a Conmebol, entidade sul-americana, demorou para se posicionar oficialmente. E isso por si só, galera, já mostra como o continente que mais ganhou Copa do Mundo na história ficou, por um instante, andando atrás do próprio acontecimento. Ou seja, a crise foi contida por enquanto,
mas ela expôs uma coisa incômoda: o poder da decisão sobre o futuro do futebol mundial está cada vez mais concentrado e cada vez mais frágil diante de qualquer decisão isolada de um presidente aí de federação. Guarde esse ponto, porque ele conecta direto com o assunto seguinte: o futuro da própria seleção brasileira até o ano da Copa de 2030. Terceiro alerta aí do dia: o dilema de Endrick. E chegamos aqui, galera, no nosso assunto que para mim é o mais delicado dos três: o futuro do Endrick, tanto na seleção brasileira quanto no Real Madrid, né? Depois da eliminação precoce aí do Brasil na Copa contra a Noruega nas oitavas, uma queda aí que gerou enxurrada e crítica, né, em cima do Ancelotti e das escolhas feitas por ele durante a competição, Endrick voltou para o Real Madrid, certo? Carregando um peso enorme nas costas. Ele teve um lance emblemático aí da eliminação, desperdiçou a chance clara diante do gol aí, perdendo a chance de fazer o gol do Brasil, num lance aí que virou símbolo de fracasso da campanha da seleção do Brasil. Só que aqui vale um contraponto importante, galera. Eu preciso deixar isso bem claro aqui. Endrick foi muito mais consequência das circunstâncias do que um dos verdadeiros responsáveis pelo tropeço brasileiro. Colocar o peso da eliminação nas costas de um atacante de 20 anos apenas, e sequer titular absoluto do próprio clube, é simplificar demais um problema que é estrutural. E é justamente sobre essa estrutura que mora o dilema real. A própria comissão técnica da seleção brasileira já havia sinalizado antes do Mundial que o grande ciclo de Endrick seria de 2030, quando ele estará com 24 anos, uma idade considerada ideal para um vigor físico, maturidade tática e experiência também internacional, né? O talento nunca foi o problema do Endrick. A questão é como que ele vai chegar até lá, né? Como que o Endrick vai chegar até a próxima Copa? E aí que a carreira dele bate numa encruzilhada de verdades. Depois de uma passagem com sucesso emprestado aí ao Lyon da França, onde ele terminou aí com 8 gols e 8 assistências, foi eleito o melhor jogador de janeiro do campeonato francês e se tornou o atleta mais jovem a marcar um hat-trick numa das 5 principais ligas da Europa. Olha que marca boa, né? Superando marcas históricas do próprio Ronaldo Fenômeno. Endrick voltou para o Real Madrid. E a expectativa agora gira em torno de José Mourinho, um treinador que é acostumado a lidar com grandes estrelas, mas que também costuma priorizar atletas mais prontos em vez de investir no desenvolvimento de jovens promessas. O começo até que anima, né? Bastaram 11 minutos do primeiro amistoso de pré-temporada para o Endrick marcar aí o seu primeiro gol sob o comando de Mourinho. Só que, segundo informações aí do jornal espanhol Marca, o Real Madrid estabeleceu como condição inegociável a saída de alguns jogadores do elenco antes de avançar em contratações com a de Rodri do Manchester City, por exemplo, né? E Endrick está exatamente na lista dos que podem ser negociados por empréstimos, disputando espaço até mesmo aí com o argentino Franco Mastantuono, de 18 anos, que tem impressionado o José Mourinho nos primeiros treinos na pré-temporada. Então o dilema é literalmente esse: Endrick fica no Real Madrid, aceita minutos limitados, treina ao lado dos melhores do mundo e aposta que vai conquistar um espaço com o tempo, e que alguns comentaristas já chamaram de ativar o protocolo Odegaard, em referência ao meio-campista que também precisou de paciência para virar titular absoluto do clube, ou ele aceita sair fora, mesmo que temporariamente, para um clube onde tenha sequência garantida, precisando aí manter o nome em evidência para seguir sendo convocado para a seleção brasileira rumo a 2030. E aqui entra a minha opinião, galera, sem meio termo aqui. Eu acho que ficar esperando no banco do Real Madrid é o pior caminho possível para o ciclo de 2030. A gente já viu esse filme, jogador de altíssimo potencial, que fica anos disputando migalhas de minutos num elenco estrelado, achando que um dia a vez dele vai chegar. E quando essa vez chega, ele já perdeu o ritmo de jogo, perdeu confiança e, o mais grave, perdeu tempo de amadurecimento como um titular decisivo. O próprio
o próprio período no Lyon do Endrick prova o oposto, né? E foi jogando de verdade, com responsabilidade de titular e tal, e Endrick voltou a aparecer entre os melhores da posição lá na Europa e chamando atenção para vir para a seleção brasileira, lógico, né? Se o objetivo real é ter Endrick pronto, maduro e decisivo em 2030, e não só fisicamente presente, mas taticamente pronto para carregar o camisa 9 da seleção brasileira, ele precisa de minutos consistentes agora, não daqui a 2, 3 anos. E isso no cenário atual do Real Madrid, sob Mourinho, parece cada vez mais distantes. E voltando lá no início, galera, porque eu disse que essas 3 notícias alertas do dia são a mesma história contada de 3 formas totalmente diferentes. Mas vamos lá. Porque todas elas mostram uma coisa em comum. O futebol brasileiro, em todas as suas camadas, está lidando com decisões que definem não o presente, mas o próximo grande ciclo para a Copa de 2030, certo? E o Grêmio? O que o Grêmio tem a ver com isso? O Grêmio precisa resolver questões de gestão e logística que já estão gerando processos disciplinares no momento em que competições continentais exigem cada vez mais profissionalismo fora de campo. E a FIFA? O que tem a FIFA a ver com isso? E junto com ela, e formato inteiro na próxima Copa do Mundo está sendo redesenhada em tempo real por uma disputa de poder que pode redefinir quem organiza, quem lucra e quem decide o futuro do esporte mais popular do planeta. E a seleção do Brasil, no centro de tudo isso, está prestes a definir se um dos maiores talentos vai chegar até 2030 pronto para liderar um ataque, ou vai chegar como mais um nome que prometia muito, mas não teve minutos suficiente. 3 notícias, o mesmo relógio correndo, e o Brasil historicamente sempre chega em cima da hora nessas decisões. Às vezes dá certo, às vezes custa muito caro, né? Se você quer continuar acompanhando cada capítulo dessas novelas até 2030, porque, cara, acredite, isso é só o primeiro episódio de muitos. Bota aqui embaixo nos comentários o que você acha. Endrick deveria sair do Real Madrid agora ou vale a pena esperar por espaço? Eu quero muito ler a sua opinião porque esse debate vai render, hein? E se esse vídeo te ajudou a entender de verdade o que está acontecendo nos bastidores do futebol brasileiro e mundial, já sabe, né? Deixa o seu like porque isso aqui faz esse tipo de conteúdo mais analítico e menos sensacionalista chegar em mais pessoas. Se inscreve aqui no canal The Primes Sport porque a gente vai continuar acompanhando de perto aí cada um desses casos, 3 casos aí, né? O processo do Grêmio, a Conmebol, o desenrolar da crise da Copa de 30 com Espanha e Portugal lá, e claro, cada capítulo da decisão do jovem Endrick. Valeu por chegar até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.